Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa Água Viva. Hoje o nosso programa será diferente novamente. Nós não teremos o quadro Hora de Missões nem o quadro SOS Família. Nós vamos ter apenas o quadro Palavras que Edificam com o pastor Claudeci. Glória a Deus. Queridos, quero estar convidando você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 17. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, a partir do verso 11. Um texto bem conhecido nosso, texto que fala sobre a cura dos 10 leprosos. Mas o texto, o tema que eu dei para esta mensagem é gratidão versus ingratidão. Queridos, nós temos vivido tempo, em que a natureza do homem em si, desde o Jardim do Éden, é uma natureza de ingratidão. O ser humano em si, ele, nessa correria que vivemos, nesse corre-corre, nesses tantos afazeres que temos, nós temos vivido tempo em que às vezes não sobra tempo nem para sermos gratos. E uma das qualidades do ser humano é a gratidão. Eu estou escrevendo um livreto que o título do livro é Ingratidão, Cálice de um Líder. Porque nós vivemos em épocas, queridos, que não tem sobrado tempo nem mesmo para sermos gratos. E esse texto aqui, ele ministrou no meu coração a respeito disso. Então, gratidão versus ingratidão. Lucas, capítulo de número 17, a partir do verso 11. Aqueles que encontraram, diga amém. Os que não encontraram, diga misericórdia. As que todos encontraram. Então, assentado mesmo, mas com toda reverência, a palavra do Senhor, a Bíblia diz assim, olha: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria, da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos pés do Senhor, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Verso 17. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, interessante que naquela época, era muito comum as pessoas ou os leprosos andarem juntos. Era muito comum, por quê? Porque a pessoa, quando era leprosa, quando ela tinha um tipo de lepra, ela era afastada da sociedade. Ela não podia misturar com ninguém. Para você ter uma ideia, querido, se uma pessoa leprosa estivesse andando nessa rua nossa aqui da igreja, e viesse alguém andando ao contrário dela, a pessoa leprosa, ela tinha que começar a gritar: lepra, lepra, homem leproso. Ela tinha que se identificar. Ela tinha que dizer que essa pessoa era leprosa, para que as outras demais pessoas soubessem. Porque nem sempre a lepra é em lugares visíveis. Mas as pessoas tinham que fazer isso. Então, quando a gente ouve uma história, de 10 leprosos, por quê? Porque todo ser humano, ele precisa estar em sociedade. Todo ser humano, ele precisa estar
com outras pessoas. Ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue viver isolado. Ninguém consegue viver sem lidar com outras pessoas. Ninguém consegue morar numa ilha. Agora eu vou mudar para uma ilha e vou morar sozinho. Não quero mais contato com ninguém. Não sei quem assistiu aquele filme, né, daquele rapaz que caiu o avião e ele foi parar numa ilha. Ele ficou louco. Ele conversava com uma bola. Ele fez da bola a companhia dele, ou o companheiro dele. Porque ninguém consegue viver. Então esses homens, os leprosos se ajuntavam. Quando sabia que tinha outra pessoa leprosa, eles procuravam estar junto com essas pessoas, porque um podia encostar, um podia tocar no outro. Interessante, querido, que esse texto, ele fala desses 10 leprosos. E o tema que eu trouxe, né, o título dessa mensagem é gratidão vezes ingratidão. Por quê, queridos? Porque eu acredito que é muito dolorido, queridos. É muito dolorido uma pessoa ser tratada com ingratidão. Ou seja, geralmente a ingratidão acontece, ou nós nos decepcionamos e reconhecemos a ingratidão. Por quê? Porque geralmente a ingratidão é feita por pessoas que nós amamos. Não é assim? Você ama a pessoa, você investe na pessoa, você faz tudo por aquela pessoa, aí aquela pessoa é ingrata com você. Aí você fica triste. Por quê? Porque são pessoas que você gosta, são pessoas que você ama. Imagina, queridos, você que investe, ajuda, faz tudo para a pessoa, você não faz por interesse, né? Eu não faço nada por interesse. Acredito que ninguém faz algo para as pessoas. Acredito que pelo menos a igreja do Senhor Jesus, ela faz por fazer, porque é um mandamento do Senhor. Mas o mínimo que ela espera em troco é um reconhecimento. O mínimo que ela espera é que essas pessoas, ela reconheça aquilo que foi feito. Então a ingratidão dói muito. Por quê? Porque geralmente é de pessoas que você ama, de pessoas que você faz algo por ela. Então dói por causa disso. Então, uma pessoa ingrata, ela nunca se satisfaz, ela sempre quer mais. Uma pessoa ingrata, ela está sempre querendo mais, sempre esperando mais dos outros. A natureza humana, querido, desde o princípio, desde quando Deus formou a terra, colocou o primeiro casal na terra, o primeiro homem, a primeira mulher, e Deus deu uma ordem: olha, de todos os frutos da terra, de tudo que é na terra, vocês podem comer. Vocês só não podem comer desse fruto. E a ingratidão começou ali, quando eles preferiram desobedecer ao Senhor e comer do fruto que era proibido. O fruto, querido, era proibido para uma questão de obediência. Então isso que tem machucado, é isso que dói, é isso que fere quando uma pessoa, ela é ingrata. E eu quero estar trazendo essa mensagem aqui hoje, queridos. O propósito dessa mensagem é que nós, como igreja do Senhor, aprendemos a ser grato. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: olha, Deus quer que você seja mais grato. Deus quer que você seja mais grato. Interessante, queridos, que Jesus, ele fez tudo por nós. Ele fez tudo por cada um de nós, e nós continuamos sendo ingrato a Ele. Continua sendo ingrato. Interessante, querido, que nesse texto que nós lemos, 10 leprosos que viviam ou estavam condenados à morte, estavam condenados a viver solitários. 10 homens que estavam condenados a viver longe da família, a viver longe dos amigos. Aí Jesus passa no meio daquele povo, no meio daquela cidade, e de repente aqueles leprosos começam a gritar.
começam a clamar, começam a pedir. Provavelmente já ouviram falar de Jesus, provavelmente já sabia que Jesus podia curá-lo. E começa a gritar, começa a pedir, começa a chamar para que Jesus o curasse. E interessante, queridos, que no verso 14 do texto que nós lemos, Jesus não tocou em nenhum deles. Diz assim, e ele vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Jesus não tocou, Jesus deu uma ordem. Olha, eles clamavam, não podiam chegar perto de Jesus, não podiam chegar, eles clamaram. Jesus disse para eles, vai lá e mostra ao sacerdote. Lá em Levítico 14, do verso 1 ao 32, fala a respeito de como deveria agir uma pessoa quando recebia um milagre. O que ela tinha que fazer, o que ela tinha que oferecer, o que ela tinha que dar. E a ordenança de Jesus, olha, vai lá e mostra para o sacerdote. Uma das coisas que eles tinham que fazer era chegar diante do sacerdote e mostrar para o sacerdote. O sacerdote olhava e via que a pessoa estava realmente curada, e o sacerdote então ordenava o que aquelas pessoas teriam que dar de oferta, o que aquela pessoa ia ofertar ao Senhor pela cura. E aprenda aqui, querido, que a obediência desses homens, por quê? Porque quando eles clamam a Jesus, quando Jesus os ordena que eles vão mostrar ao sacerdote, nenhum deles ainda estavam curados, todos eles ainda estavam com lepra. Mas eles obedeceram, e Jesus disse, vai lá, mostra os sacerdotes. E eles saíram. E a Bíblia diz que indo eles, enquanto iam, foram curados por Deus. Muitas das vezes nós ficamos esperando um sinal, ficamos esperando algum tipo de sinal para nós obedecermos a Deus, enquanto a ordem do Senhor é, vai, age por obediência e age crendo que o milagre acontece. Nós ficamos esperando Deus fazer, para depois nós fazermos a nossa parte, enquanto o Senhor nos ensina que nós temos que crer, agir, para depois então o Senhor reagir ao nosso favor. E a Bíblia diz que indo eles, enquanto eles iam, foram curados. Contudo, apenas um voltou, no versículo 15, dando glória a Deus em alta voz. Olha o versículo 15. E um deles, vendo que já estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Então, amados, qual é a diferença entre os 9 que ficaram também curados e para esse único que também ficou curado e agradeceu? Qual a diferença de uma pessoa que tem gratidão para uma pessoa que é ingrata? A diferença é que os 9 leprosos ingratos, os 9 ex-leprosos, porque do momento que eles foram, obedeceram, foram curados, foi seguir a sua vida e não voltar para agradecer, e também não receberam nenhuma bênção a mais do que isso, ou seja, foram apenas curados. Querido, o maior milagre de Deus na nossa vida não é a cura. O maior milagre que Deus pode fazer na vida do ser humano não é a cura apenas. Por exemplo, nós temos lá em João capítulo 11, conta a história de Lázaro, um amigo de Jesus que morreu. Jesus foi lá, ressuscitou Lázaro. Mas o que acontece? Lázaro morreu de novo. Esses leprosos, eles foram curados. Mas o fato deles serem curados não ficaram imunes à morte agora, não. E nem ficaram imunes a outro tipo de enfermidade, não. O maior milagre na vida do ser humano não é a cura. O maior milagre na vida do ser humano é a salvação em Cristo Jesus.
Esse é o maior milagre, o homem reconhecer o seu pecado e mudar de vida. A diferença, querido, desses 10 leprosos, dos 9 que ficaram curados e não voltaram, daquele que ficou curado e voltou, é que os 9 receberam somente a cura. Somente a cura. Receberam a cura, foram embora, talvez tenha mostrado ao sacerdote como ordenou o Senhor, talvez tenha dado a oferta conforme o sacerdote havia ordenado que fizessem. Mas o que acontece? A vida continuou. Não ficaram para semente. Com certeza cada um desses morreram. Cada um desses 9 de alguma forma morreu, porque a morte tem sempre uma desculpa. Eu costumo dizer que a morte, ela usa sempre um passaporte. Os 9 morreram. Como também esse demais, ou esse outro que voltou para agradecer, também morreu. Mas a diferença é que os 9 receberam somente a cura. E aquele que voltou para agradecer, ele recebeu tanto a cura como a salvação da sua alma. Por que eu digo isso, querido? Lá no versículo de número 19, versículo 18, diz assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão esse estrangeiro? E Jesus disse para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O maior milagre aconteceu por causa da gratidão daquele. O maior milagre aconteceu na vida daquele que foi grato. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: olha, quer milagres maiores? Seja grato. Seja grato, queridos. Quando somos gratos, queridos, Deus sempre tem mais para nos dar. Quando somos gratos, temos sempre algo mais para receber do Senhor. E a pergunta que eu faço é: você tem sido grato a Deus? Você tem sido grato às pessoas que têm te abençoado de uma forma ou de outra? Por quê? Porque quando somos gratos, sempre recebemos mais. Nós mesmos, quando uma pessoa, você faz algo para alguém, e alguém te agradece, ou alguém é grato, alguém reconhece o que você fez, o normal é você fazer muito mais para essa pessoa. Por quê? Porque ela reconhece a gratidão. Então, queridos, eu quero falar para vocês alguns pontos, algumas características da pessoa com gratidão e pessoas ingratas. Primeiro, gratidão é ver e ingratidão é cega. A gratidão vê, a ingratidão é cega. Versículo 17 do texto que nós lemos diz assim: e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Ou seja, a primeira característica da ingratidão é a cegueira. Pessoas ingratas nunca conseguem perceber o que recebe de bom. É só ver, e ela só consegue ver as coisas ruins. Ou seja, você pode fazer 99 coisas boas para esta pessoa. Quando é uma pessoa ingrata, uma vez que você não pode servir, uma vez que você não pode fazer algo para esta pessoa, ela esquece das 99 coisas que você fez para ela. Ela só vai lembrar daquilo que você não pôde fazer. Ela vai sempre lembrar disso. Vão receber grandes benefícios, mas ela só vai enxergar, só vai ver aquilo que você não deixou, aquilo que você não fez, os pequenos defeitos. Só essas coisas. Ou seja, como se eu ganhasse um carro zero. Imagina uma pessoa chega e fala assim: pastor, eu estou lhe dando aqui um carro para o senhor, de presente. Eu, poxa, muito obrigado, agradeço pelo carro. Aí o cara sai e vai: pô, também me dá um carro com arranhãozinho? Aí, arranhão na porta. Pô, me entregou o carro todo sujo. Pô, já que vai dar, dá direito, dá o carro limpo. O que é isso? É ingratidão.
Isso é ingratidão. Pessoas que, como se uma pessoa me desse uma casa, fala: olha, pastor, vou te dar essa casa aqui para o senhor morar. O senhor vai morar nesta casa, enquanto o senhor estiver morando aqui no Carmo, o senhor não vai pagar aluguel, o senhor vai morar nesta casa. E eu chegasse, morasse na casa e falasse assim: a casa não é minha, se ele quiser pintar que pinte, se ele quiser arrumar que arrume, a casa é dele. Isso é ingratidão. É como se o cara arrumasse um serviço para mim no momento de desespero, no momento de dificuldade, eu chegasse e falasse assim: olha, eu preciso trabalhar. E uma pessoa falasse assim: olha, pastor, eu não posso, mas eu vou fazer algo pelo senhor. Eu vou deixar o senhor trabalhar aqui, o senhor vai trabalhar e o senhor vai trabalhando aqui até as coisas melhorarem. Aí eu trabalho lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, não sei. Aí quando eu saio, eu quero botar essa pessoa na justiça, porque eu trabalhei lá 1 ano. Interessante que quando eu fui pedir serviço, eu não falei. Eu aceitei todas as condições, mas quando eu vou sair do serviço, eu sou ingrato. Isso, querido, é ingratidão. Uma pessoa grata, querido, ela percebe qualquer gesto, mesmo um bom dia, ela consegue perceber como um ato de bênção. Um bom dia que a pessoa dá, ela consegue entender. Agora, querido, uma pessoa ingrata, tudo que se faz para ela nunca está bom. Os 9 ex-leprosos, né? Eu botei aqui leprosos, mas ex-leprosos, ingratos, não olharam para Jesus, nem o viram. Só queriam ser curados. Só queriam o seu benefício próprio. E aquela pessoa, eu já contei aqui para vocês, queridos, uma pessoa que estava internada no hospital de... Ó Jesus, uma cidade vizinha aqui, esqueci o nome da cidade, estava internada com câncer. O conselho tutelar, na época, já havia começado um processo de doação dos filhos dela, tudo criança pequena. E na época, a Cristina Moura, então acho que todos conhecem aqui, me convidou para ir, se eu fosse com ela lá em Itaperuna. Se eu fosse em Itaperuna com eles, que eles foram lá para trazer a mulher de volta. O médico havia dado alta a essa mulher para ela vir morrer em casa. E nós oramos por esta mulher, lá em Itaperuna, oramos por ela lá, veio embora, tivemos na casa dela orando, e milagrosamente Deus a curou. Deus curou essa mulher. Deus fez um milagre, curou. Aí, queridos, na época até a Cristina Moura ainda brincava comigo, dizia assim: pastor, o senhor me arrumou um problema. Porque os filhos dela já tinha filho até doado, e agora ela quer todos os filhos de volta, como é que nós vamos fazer? E passou um tempo, essa mulher veio umas 2 vezes na igreja, depois sumiu. Um dia nós estávamos fazendo evangelismo num bairro aqui da cidade, nem sabia onde ela morava, de repente nós batemos numa casa, e que casa que era? A casa dessa mulher. E quando ela viu que nós estávamos falando de Jesus, ela começou a fazer sinal para nós não entrarmos. Por quê? Porque o homem a qual ela estava vivendo agora não gostava de crente. E ela fazia sinal meio sem jeito para não deixar a gente entrar. E ela veio atender a gente na rua assim, olhando para um lado e para o outro com medo. E nós falamos ali com ela, convidamos para vir à igreja, e ela... meu marido não gosta que eu vou à igreja. Meu Deus, uma mulher que foi curada de câncer. Passou uns 3 anos, 4 anos. Um dia eu encontro com ela na rua e ela disse assim: pastor, o senhor orou para mim uma vez e eu fui curada de câncer. Só que
Ela nem falou câncer, ela falou, fui curado daquela porcaria. Tem gente que tem até medo de falar câncer, né? E ela falou assim, ora por mim de novo, pastor. Porque apareceu outro câncer na minha vida. E a gente, como carne, né? Eu disse para ela, encontrei com ela na rua e disse para ela assim, por que Deus te curaria de novo? Por que Deus te curaria de novo? Isso é Deus curaria ela, se fosse o caso, se fosse... Porque Deus é Deus, mas nós sentimos a ingratidão da pessoa que foi curada. Deus fez um milagre na vida dela, os médicos deu alta para vir morrer perto dos familiares. E eu disse para ela, por que Deus te curaria novamente? Ela disse, eu vou pegar firme com Jesus. Orei por ela. Só que dessa vez Deus não curou. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já.